nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que tudo que façamos comece em vós e termine em vós, para a glória do seu nome. Amém. E hoje nós vamos refletir um pouco nas palavras de São Paulo na carta aos Gálatas. São Paulo, em todos os lugares onde ele levou o evangelho, onde ele pregou, ele ensinou que a fé, a graça do Espírito Santo vem pela fé, mediante a pregação da Boa Nova de Jesus Cristo, e Jesus Cristo pregado na cruz, né? No que ele fez para a nossa salvação. São Paulo também nos ensinou que não há outra maneira de os homens se santificarem que não seja através da graça do Espírito Santo. Por isso que quando São Paulo começava a pregar, logo o Espírito Santo descia. Por quê? Porque as pessoas se abriam, acolhiam aquela pregação mediante a fé. Eles acreditavam no que São Paulo estava pregando, então o Espírito Santo era derramado e aquelas pessoas, aquela igreja primitiva que começava a crescer, a brotar, né? São Paulo que levou o evangelho para além do território de Israel, para além do povo judeu, também para os chamados gentios, pagãos, né? Então, quando ele começava a pregar, o Espírito Santo, a graça de Deus era derramada, e aquele povo, eles se convertiam de uma tal maneira, eles começavam a viver um tal entusiasmo, que eles eram capazes e foram capazes de ir até a morte. Porque nós sabemos da perseguição que houve na igreja nos primeiros séculos, né? E aquele povo todo cheio do entusiasmo, cheio da graça de Deus, era capaz de ir até a morte para que o nome de Jesus fosse pregado, para que o nome de Jesus fosse anunciado, para que a boa nova, o evangelho do Senhor, fosse anunciado. E assim São Paulo nos ensina, então, nós só podemos nos transformar, nós só podemos ter o nosso coração, ter a nossa vida transformada através da fé. Quando o Espírito Santo, então, vem em nosso socorro e realiza esta obra em nós. Então nós vamos ver lá na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo, vamos pegar de 6 a 7, né? 6 e 7, onde diz assim: admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos têm perturbado e querem corromper o evangelho de Cristo. Mais para frente, no versículo 10, ele nos diz assim: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Acaso procuro agradar a homens? Se eu ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E lá no capítulo 3, ele diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós: recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela observância da fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, querendo terminar na carne? Foi por acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso pela observância da lei ou pela observância da fé? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Então, assim,
São Paulo, quando ele ia fundar uma comunidade, ele começava a pregar e o evangelho dele era simples. Ele disse que não era com grandes palavras, com grandes discursos que ele fazia, ele pregava. Ele fazia de maneira simples, ele levava realmente a palavra de Deus, o que tinha acontecido, o que Jesus tinha feito, o que Jesus veio fazer, o que Jesus veio nos trazer. E mediante essa pregação da fé, no nome de Jesus, né? Essa pregação do que Jesus nos trouxe com a sua morte na cruz, é que aqueles cristãos, aquele povo que ouvia, ficavam entusiasmados e cheios da graça, como eu já falei, então começavam a viver conforme a lei de Deus, porque eles eram enchidos da graça de Deus, e essa graça então começava a conduzir a igreja no seu começo. E de repente esta comunidade de Gálatas, por ter passado um tempo, já que São Paulo, né, tinha passado por lá, começou a esquecer disto. Começou então a buscar práticas exteriores, leis, ritos, né, outras formas. E São Paulo então vem clara e duramente chamar a atenção deles. Por acaso vós recebestes a graça, o Espírito de Deus, pela observância da lei ou pela fé? E é isso que o Senhor quer nos dizer hoje. Que não é possível a nós termos nenhum só pensamento bom que não seja dado pela graça de Deus. Que não é nós, com nosso esforço, ou com as nossas práticas exteriores, ou com as nossas obras, que nós vamos nos justificar e ganhar a salvação de Deus. Chegarmos ao céu. Mas sim com a prática da fé. E eu pergunto para você, será que esta fé é assim? Nós hoje nos convertemos, encontramos com Cristo e pronto, acabou, ficou aí. Não, gente. Não é assim. A nossa vida de cristão, ela é toda uma caminhada. Nós temos o primeiro encontro, nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, ela nos entusiasma, ela nos transforma, ela nos dá um impulso, mas lá nós precisamos ir caminhando de fé em fé. Nós precisamos todos os dias pedir em primeiro lugar a Deus que aumentai a nossa fé a cada dia, porque aumentando a nossa fé, nós vamos também sendo transbordados, vai sendo aumentada a graça de Deus em nós. E é essa graça que é dom de Deus, que é de graça, que não é pelos nossos merecimentos, que não é pelas nossas obras, nem pela nossa boa vontade, que nós não temos. Pelo contrário, nós temos dentro de nós uma forte inclinação para o mal. Então é o Espírito Santo que vem operar em nós. E vem transformar o nosso coração, e vem transformar a nossa mente, e vem transformar o nosso jeito de pensar, de agir, de falar. E é o Espírito Santo, então, que vem fazer com que a gente viva a palavra de Deus. É através da graça de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 4, versículos 18, diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até o pleno dia. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando até o pleno dia. Então, gente, este caminho que nós temos que fazer daqui até o céu, até a nossa chegada no céu, ele é um caminho feito todos os dias, buscando esta graça de Deus em nossa vida todos os dias, pedindo a Deus a graça da fé, que Ele vai nos aumentando a nossa fé até que clareie o pleno dia, que a gente esteja então preparados para
partir e para encontrar-se com Deus. É assim o caminho do justo que se faz. Então que hoje nós peçamos a graça do Senhor de aumentarmos a nossa fé, de compreendermos isso, que por nós mesmos e sozinhos nós não poderemos fazer nada. Com nossa luta nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por mais que nos esforçamos, a graça vem pela fé em Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus e até amanhã. O mar vai se abrir pelo nome, a igreja atravessar pelo nome, pés enxutos vão estar pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Presta atenção. As muralhas vão cair pelo nome, o inferno estremecer pelo nome, todo mal vai sucumbir pelo nome de Jesus. Pelo nome Erga de sua mão, Jesus. quem conhece? Canta, igreja! Canta, igreja, Uma nova canção uma nova canção, e recebe do Espírito. e recebe do Espírito uma nova unção.